Olá, alunos do 7º ano. Aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez abordando as questões da semana 1 do nosso PET 7, ok? Vamos lá. O nosso tema dessa semana, contextualizando o escravismo antigo e a servidão medieval. Muito bem, como sempre aqui é um texto que vocês devem ler. Observem que eu deixei alguns pontos marcados com cores diferentes, que são trechos importantes. Mas vamos lá, vou fazer aqui um breve resumo, ok? Bom, a escravidão, ela é basicamente a sujeição de um homem a outro, de uma pessoa a outra. Sujeição, ele foi submetido, ele está sendo obrigado a isso. A escravidão, ela existe desde que a humanidade existe. Desde que nós temos registros históricos, temos registros de pessoas sendo escravizadas. Portanto, não é uma coisa recente, existe há bastante tempo. A pessoa que é escravizada, ela se torna uma propriedade, ela se torna uma coisa, e ela pertence ao seu senhor, aquele que a possui, aquele que a comprou. E ela não é apenas um objeto, a sua vontade pessoal, ela também está subordinada à autoridade do seu dono, do seu possuidor. Ou seja, o escravo pode ou não fazer certas coisas dependendo do que deseja o seu senhor que ele faça ou não. E se ele se rejeita a fazer aquilo que o seu senhor o obriga, ele então pode ser castigado, ele pode apanhar, ele pode passar fome, enfim, ele pode até mesmo morrer. Então, esse é o sistema que mantém a escravidão. E, diga-se, ela ainda existe em nosso planeta, ela não foi extinguida por completo, tá bom? Bom, então, na escravidão, o ser humano, ele vira propriedade. A sua vontade não importa, seus desejos não importam, ele tem simplesmente que cumprir a vontade do seu senhor. E existem registros antigos de escravidão, por exemplo, na Mesopotâmia e também no Egito Antigo, principalmente quando iam construir obras públicas. Então eles iam fazer uma barragem, um ia construir um templo, de repente iam construir um monumento, uma ponte, alguma coisa que demandasse muita mão de obra. Então os trabalhadores eram obrigados a servir. Mas essa escravidão nesse período, ela tem vamos dizer assim, uma característica curiosa, porque depois que a obra terminava, eles podiam retomar a vida deles. Então eles eram escravos, geralmente por um período de tempo. Então, quando aquela construção cessava, quando a necessidade acabava, eles podiam tocar a vida deles, não é? E isso já é uma característica diferente do que acontecia, por exemplo, em Grécia e também em Roma. A escravidão era a grande força de trabalho. Vocês devem se lembrar que a gente já estudou sobre Roma, né? Sobre a sua expansão, o seu fortalecimento. E uma das grandes máquinas que fez o Império Romano crescer foi a guerra. E a guerra, ela não visava apenas pegar ouro, metais preciosos, terras, mas também pessoas que serviam posteriormente como escravas. Então observem que a escravidão nem sempre esteve ligada à cor da pele, que é uma característica da escravidão ocorrida aqui no Brasil, entre os indígenas e os africanos, mas em boa parte do mundo a escravidão está submetida a contextos diferentes, ok? Bom, e a ideia de que existiam pessoas que naturalmente eram escravas era uma coisa tão comum na antiguidade que o filósofo Aristóteles, que é muitíssimo famoso, ele costumava dizer que a natureza havia feito o escravo. Então a natureza havia feito pessoas livres e haviam feito também pessoas escravizadas, ou seja, a escravidão era tão natural que eles nem pensavam em viver em um mundo em que não houvesse escravos. Então isso mostra que mesmo as pessoas mais brilhantes, elas estão sempre presas ao espírito do seu tempo, ao momento em que elas vivem, às concepções que vigoravam, né, naquela época.
E a realidade histórica é que ninguém nasceu para ser escravo. Não é a natureza que diz quem é escravo e quem não é, mas são diversas condições históricas, sociais, diversos momentos que tornam a escravidão aceitável ou não. Então, em resumo, esse é o assunto que vocês devem frisar. E, novamente, leiam, prestem atenção a esses pontos que eu deixei com cores diferentes. Agora vamos para as questões, são só 2 questões, então tá molezinha. 1. Explique de acordo com a leitura do texto o que é ser escravizado. Então você vai ler o texto, reflete no que eu expliquei e então coloque o que é ser escravizado. E a 2. O que o filósofo Aristóteles pensa sobre a escravidão? Você concorda com a ideia de Aristóteles? Escreva um texto que justifique sua resposta. Então, primeira coisa, o que o Aristóteles pensava da escravidão? Eu expliquei e está no texto. Depois, você concorda com a ideia dele? Você acha que ele estava certo? E por fim, escreva um texto justificando sua resposta, ou seja, mostrando o porquê você pensa da forma que pensa, ok? São só essas as questões dessa semana. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem, estou aqui para ajudá-los. Um abraço, até a próxima.